importante, tá? Então, recapitulando essas últimas informações que eu passei aqui, como que funciona esse negócio do kit, né? O que é a kit de PCR? A primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar se nós vamos desenvolver um kit, padronizar um kit, se nós vamos comprar um kit pronto, né? Ou se nós vamos pagar alguém para desenvolver o kit para a gente. Então, nós temos todas essas possibilidades, tá? Caso a gente vai padronizar ali dentro do laboratório, né, esses primers, a gente precisa ter esse know-how de PCR quantitativa, como que funciona, né, ter ali uma experiência prévia, né, de padronização de primers, embora existam artigos que ensinam a fazer a padronização de primers, existem cursos que ensinam também a fazer, e tem material aí disponível para pesquisa, então isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento mesmo dentro do laboratório, né? Então, uma vez que a gente define, né, vou desenvolver, vou contratar um serviço, vou comprar um kit pronto. Então, nós vamos identificar quais que são os equipamentos e materiais que a gente precisa. Então, eu tenho tudo aqui, né, dentro do laboratório para mim poder fazer, de fato, a PCR quantitativa. Então, esse é uma parte importante do nosso checklist, né? E aí eu vou validar um kit, validar o kit ou o nosso desenvolvimento com amostras de contagens conhecidas. Então, eu pego ali um produto comercial que tenha uma garantia, ou eu faço um plaqueamento e sei qual que é a contagem daquela amostra ali, para mim poder fazer a PCR quantitativa, para mim poder ver se eu estou conseguindo ali executar o protocolo de fato. Uma coisa muito importante da gente falar, e que foi assunto e pano para a manga do primeiro e do segundo curso de QPCR, é se a gente pode comparar os resultados de plaqueamento com a PCR quantitativa, tá? O que a gente percebeu com a nossa experiência? A gente percebeu que idêntico resultado ele não dá, até porque são técnicas diferentes. Em uma técnica, nós estamos colocando células ali para crescerem no meio de cultura, e a gente vai contar essas colônias que vão se desenvolver. E nessa outra técnica, nós vamos contar quantas cópias de DNA eu tenho naquela amostra, né? Então, quantas cópias de DNA de Beauveria baciana eu tenho na amostra? Quantas cópias de DNA de azospirilo eu tenho na amostra? Isso quer dizer que não retornam resultados idênticos, a gente não recomenda comparar essas técnicas, mas uma vez que o seu plaqueamento está bem alinhado e a sua PCR quantitativa está bem alinhada, os resultados dão muito próximos, são variações pequenas, tá? De contagem ali dessas células, né? E a comparação desses resultados. Então, tem como a gente usar assim para balizar ali como que tá os nossos resultados dentro do laboratório, tá? Então, a gente já viu algumas diferenças, por exemplo, organismo sensível de crescimento, a gente trabalhava muito com azospirilo e com pseudomonas também. São bactérias sensíveis de crescimento, e às vezes, quando tinha contaminação na amostra, a gente tinha dificuldade de contar ali o que era, né, na placa, o que era ou não o azospirilo ou a pseudomonas. E aí a gente via que às vezes a gente superestimava, né, no plaqueamento, quando a gente comparava com a PCR quantitativa, ela já dava uma contagem um pouco menor, mas a gente entendeu que era por causa dessas diferenças aí. Então tem essas nuances importantes aí pra gente considerar, tá? E aí, uma vez que a gente decide, né, vou comprar pronto, vou desenvolver, vou adquirir o desenvolvimento do kit, tenho todos os equipamentos, estou partindo para validação, então a gente consegue iniciar as atividades ali dentro do laboratório, tá? Então, como que funciona aí, né, o planejamento da PCR quantitativa?
Como que funciona a gente sentar ali para planejar, escrever, executar uma PCR quantitativa, né? A gente começa organizando o quê? A gente começa organizando quantas amostras que eu vou analisar. Então, vamos começar aqui com um exemplo, que eu vou seguir esse exemplo até o final. 3 amostras, ok. Vou e anoto as identificações. Qual que é o alvo? Nessas 3 amostras aqui, eu quero quantificar Trichoderma asperellum. Tenho que saber antes de começar. Quais são as condições do mix de PCR que eu estou utilizando? O que é um mix? O mix de PCR nada mais é que a mistura de reagentes que eu vou fazer para minha PCR quantitativa acontecer. Então, TAC polimerase, mix de cybergreen, tampão. Geralmente vem tudo junto no mesmo mix que a gente compra, tá? E o kit pronto, então, vem tudo junto com o primer dentro, né? O primer que a gente vai usar. E essas condições a gente sempre segue o manual do kit. Então, a gente compra o kit de PCR quantitativa, ele vem no manual padronizado como a gente tem que pipetar, quais são as quantidades que a gente tem que pipetar ali para fazer a PCR quantitativa. Então, a gente tem que saber essas condições. Então, tenho 3 amostras, vou fazer detecção de Trichoderma asperellum, essa é a condição do mix, e eu tenho que saber qual que é a configuração do equipamento ali que eu vou colocar para rodar a placa de PCR, certo? Nós vamos chegar lá com um pouco mais de detalhe, tá? Então, retomando aqui, a condição do Master Mix, ela é uma receita de bolo que vem no manual. Então, a gente segue aquela receita ali sempre, ela não muda a cada reação. A gente padroniza e usa sempre aquela mesma receita, tá? Então, um exemplo aqui, né, de quando eu trabalhei com a Biorádio. A gente vem com 10 microlitros de mix para cada reação, tá? Cada repetição ali de amostra. 2 microlitros de primer forward, 2 microlitros de primer reverse, 4 microlitros de água ultra pura e 2 microlitros finais ali de amostra de DNA. Então, uma reação, um pocinho da placa de PCR ali, ele tem 20 microlitros de volume total. É possível trabalhar com menos? Sim, sim, inclusive a gente trabalha com menos. É possível trabalhar com um volume de reação de até 5 microlitros. Então, a gente usa bem menos reagentes, né? E a gente pode ir padronizando aí essa reação com um volume menor, tá? Isso é importante da gente conversar sobre também. E aí, a gente vai calcular como a gente vai montar esses mix de PCR, né? Então, qual que é a quantidade do mix que eu vou fazer e qual quantidade que eu vou pipetar em cada placa. A gente faz um mapa, a gente imprime um mapa da placa de PCR, que é onde a gente vai pipetar os mix e as amostras. Então, a gente está trabalhando aqui 3 amostras para Trichoderma asperellum, então eu tenho a condição do mix. Eu tenho uma reação aqui de 20 microlitros por poço. Então, 20 microlitros poço 1, 20 microlitros poço 2, 20 microlitros poço 3, né? E aí eu sei que eu estou trabalhando com 3 amostras, então eu tenho triplicatas, certo? Então eu tenho repetição 1, 2 e 3, amostra 1. Repetição 1, 2 e 3, amostra 2. Repetição 1, 2 e 3, amostra 3. Pocinho longe de controle positivo, pocinho longe de controle negativo. Então eu estou trabalhando aqui com 11 reações de PCR. E aí eu começo a fazer o meu cálculo de mix. Aqui eu trouxe um exemplo. O equipamento que eu trabalho é o da Applied Biosystems. E ele é excelente. Eu trabalho com o QuantStudio 5. Mas tem o QuantStudio 3, tem o QuantStudio 6. Eu não sei se tem o 4, eu não me lembro. E aí o software do equipamento, ele vem com a opção de você desenhar ali na placa de PCR, né, o nome das suas amostras e o alvo que você vai utilizar. Então, sempre tem essas opções. Como que a gente aprende a fazer isso daqui? Lendo o manual do equipamento. Todo equipamento que eu trabalhei até hoje, de PCR quantitativa,
ele vem com um manual super extenso, ensinando passo a passo a fazer essas configurações aqui. Cada software tem a sua particularidade, por isso que é importante se atentar ao manual do seu software ali, do seu equipamento, tá? Então, lá no nosso caso, a gente faz esse mapa aqui, então a gente está informando para o equipamento, olha, eu vou entrar com uma placa de PCR em que o pocinho A1 é a amostra 1, repetição 1, alvo tricoderma. O pocinho A2, amostra 1, repetição 2, alvo tricoderma. E assim por diante. Eu informo para ele ali, ó, pocinho E1, controle positivo de tricoderma, pocinho E3, controle negativo. Então, a gente sempre trabalha com 3 repetições por amostra, tá? Sempre, isso é muito importante para a gente garantir a confiabilidade dos nossos resultados, a precisão, porque no final a gente faz uma média, tá? Desses 3 pocinhos, né? Dos resultados. Então, a gente faz uma planilha simples ali dos reagentes que eu vou precisar, qual que é o volume que eu vou pipetar por reação, e quantas reações eu vou fazer, aqui no caso foram 11 reações, e coloca ali uma margem de erro de uns 5% a mais de reagente para evitar faltar reagente no final. Porque pode acontecer da pipeta estar um pouquinho descalibrada, da nossa própria mão ali no dia não estar muito calibrada, né, na pipetagem, se a gente não usa uma pipeta automática. Então, a gente põe esses 5% a mais de tudo aí para garantir que não falte reagente, tá? Então, a gente vem pipetando aqui, preparamos o mix. Então, a gente vem pipetando o mix. Pocinho A1, A2, A3, B1, B2, B3. O mesmo mix, porque aqui no caso é o mesmo alvo, as 3 amostras, né? Então, a gente vai usar o mesmo mix aí, que é o mix com primer de tricoderma aqui no caso. E aí, pessoal, é muito importante a gente sempre adicionar controle positivo e controle negativo na placa de PCR quantitativa. Por quê? Uma que o controle positivo, a gente vai adicionar um DNA positivo aqui de Trichoderma asperellum e ele vai ser o meu ponto de partida do diagnóstico. Então, eu vou comparar no final o resultado do meu controle positivo com as minhas amostras e o meu controle negativo para ver se a minha PCR correu bem, para ver se o resultado está dentro do esperado ali. Então, a gente sempre insere. Ah, dá para rodar na mesma placa de PCR várias amostras com vários alvos diferentes? Sim, dá para rodar. Se você tiver kits padronizados para a mesma corrida de PCR no equipamento, né? Então, um exemplo aqui. No caso dos kits que a gente adquire da GoGenetic, né? Eles vêm todos padronizados para a mesma corrida de PCR no equipamento. Então, a gente consegue, na mesma placa, rodar um monte de alvo diferente. Então, eu rodo aqui 1 milhão de amostras na placa de PCR, com alvos diferentes, só que eu tenho que separar os poços de controle positivo e negativo de cada alvo, tá? Então, isso é bastante importante.